Você está procurando paz no único lugar onde ela nunca vai existir. Você pode conquistar mais dinheiro, mais reconhecimento, mais estabilidade, e ainda assim continuar sentindo um vazio que nunca vai embora. E se eu te dissesse que talvez você esteja procurando paz no único lugar onde ela nunca vai existir? Pensa por um instante. Quantas vezes você acreditou que quando alcançasse algo, um objetivo, um relacionamento, uma fase da vida, finalmente iria se sentir em paz? E o que aconteceu depois? A satisfação veio, mas não ficou. Logo surgiu outra preocupação, outro desejo, outra inquietação. E se o problema não for o que você ainda não conquistou, mas a forma como você está tentando encontrar paz? Existe um erro silencioso, quase invisível, que mantém você preso nesse ciclo. Um padrão que parece normal, mas que te afasta exatamente daquilo que você mais quer sentir. E quando você perceber isso, sua forma de enxergar a vida pode nunca mais ser a mesma. Então fica comigo até o final para descobrir onde encontrar a verdadeira paz almejada. Desde cedo, você foi condicionado a acreditar que a paz é algo que se conquista. Que ela está em algum lugar no futuro, esperando por você depois de mais uma realização, mais uma conquista, mais um passo dado na direção certa. Então você começa a correr. Corre atrás de estabilidade, reconhecimento, dinheiro, relacionamentos, aprovação. E por um momento, quando algo dá certo, surge aquela sensação de alívio. Como se, finalmente, você estivesse chegando lá. Mas ela não dura. Logo aparece uma nova preocupação, um novo objetivo, uma nova falta. E sem perceber, você já está correndo de novo. Imagine alguém que passa anos construindo a vida perfeita aos olhos dos outros. Tudo parece no lugar, tudo parece resolvido. Mas, quando está sozinho, existe um incômodo difícil de explicar. Uma inquietação silenciosa que não desaparece. Porque, no fundo, a paz sempre parece estar no próximo passo. E talvez essa seja a maior ilusão de todas. Acreditar que algo fora de você pode resolver algo que nunca esteve fora. E é assim que um ciclo quase invisível começa a se repetir. De novo, e de novo, e de novo. Você sente um desejo. Algo que parece essencial. Acredita que, quando alcançar aquilo, finalmente vai se sentir completo. Então você se esforça, se dedica, corre atrás. E quando consegue, vem o alívio. Uma sensação breve de satisfação. Mas não demora. Logo surge um novo vazio, uma nova inquietação. E quase automaticamente, sua mente já aponta para outro objetivo, outra conquista, outra promessa de paz. Desejo, conquista, satisfação temporária, vazio, novo desejo. Esse é o ciclo. E o mais curioso é que ele parece natural, parece até necessário. Como se fosse assim que a vida funciona. Mas, se você olhar com atenção, vai perceber que essa busca nunca realmente te leva a um estado duradouro de paz. Quantas vezes você já pensou? Agora vai ser diferente. E por um momento, realmente pareceu que seria. Mas depois, tudo voltou ao mesmo ponto. Será que o problema está no que você busca, ou no próprio ato de buscar? Existe um erro tão sutil que passa despercebido pela maioria das pessoas durante toda a vida. Você está tentando encontrar paz como se ela fosse algo externo, algo que pode ser alcançado, adquirido ou mantido através de circunstâncias. Mas tudo que está fora de você é instável por natureza. Situações mudam, pessoas mudam, resultados mudam. E quando a sua paz depende disso, ela se torna tão instável quanto tudo que você tenta controlar. Como já foi amplamente explorado por Deepak Chopra, a paz não é algo que você conquista. É algo que você revela quando para de se identificar com o ruído constante da mente. O problema é que você foi ensinado exatamente o oposto. Ensinaram você a buscar, acumular, controlar, melhorar. Sempre olhando para fora.
E quanto mais você faz isso, mais distante parece ficar daquilo que realmente procura. Porque a paz não está no resultado. Ela está no estado de consciência que observa tudo isso. E enquanto você continuar procurando no lugar errado, ela sempre vai parecer fora de alcance. Se no fundo isso nunca funcionou de verdade, por que você continua fazendo? Porque esse padrão não começou com você. Ele foi aprendido, repetido, reforçado ao longo da vida inteira. Desde cedo, você viu exemplos de pessoas correndo atrás de algo, sempre acreditando que a paz viria depois. E sem perceber, você assumiu que esse era o único caminho possível. Além disso, existe algo mais profundo. O medo de olhar para dentro. Enquanto você está ocupado buscando fora, você evita o silêncio. Evita encarar pensamentos, emoções, inseguranças que surgem quando não há distração. A busca externa se torna uma fuga disfarçada de progresso. E há também a comparação constante. Você olha para a vida dos outros, para o que eles conquistaram, para o que aparentam ser. E sente que precisa acompanhar, alcançar, não ficar para trás. Mas já parou para observar o que acontece quando você fica sozinho, sem nada para fazer, sem estímulos? Surge inquietação, impaciência. Às vezes, até desconforto. E talvez seja exatamente isso que você vem tentando evitar o tempo todo. Parar e observar o que acontece dentro de você parece simples. Mas, na prática, é uma das coisas mais desconfortáveis que existem. Porque quando você desacelera na busca pela paz, quando o barulho externo diminui, algo começa a aparecer. Pensamentos que você evitava, emoções que estavam escondidas, sensações que não podem mais ser ignoradas. É como se, por muito tempo, você tivesse mantido tudo isso em segundo plano, ocupado demais para perceber. E de repente, está tudo ali, esperando. Muitas pessoas tentam parar e rapidamente desistem. Pegam o celular, ligam algo, procuram qualquer distração. Não porque são fracas, mas porque não foram ensinadas a lidar com esse encontro interno. Imagine alguém que, pela primeira vez em muito tempo, decide simplesmente sentar em silêncio. No começo, parece estranho. Depois, inquietante. E então, quase insuportável. Mas esse desconforto não é o problema. Ele é o início do encontro com a paz. Porque o que surge nesse espaço não é algo novo. É apenas o que sempre esteve ali, escondido pela constante necessidade de buscar, fazer, fugir. E talvez o verdadeiro medo nunca tenha sido parar, mas descobrir o que existe quando você para. E é justamente nesse ponto que algo começa a mudar. Não quando você encontra algo novo, mas quando você para de fugir. O início da verdadeira paz não acontece quando tudo ao seu redor se resolve. Ele começa no instante em que você muda a direção da sua atenção. Em vez de correr atrás, você observa. Em vez de reagir automaticamente, você percebe. Pode parecer simples demais. E talvez por isso seja tão ignorado. Mas, por um momento, experimente isso. Observe seus pensamentos sem tentar controlá-los. Deixe que venham e vão, como se você estivesse assistindo algo que não precisa ser interrompido. E então perceba. Existe um espaço entre você e aquilo que passa pela sua mente. Um espaço silencioso, estável, que não depende do que está acontecendo fora. É ali que a paz começa a se revelar. Não como uma conquista, mas como algo que sempre esteve presente, esperando ser reconhecido. E quanto mais você retorna a esse lugar, mesmo que por poucos segundos, mais esse estado deixa de ser raro. E começa a se tornar natural. Quando você para de buscar, algo curioso acontece. A urgência começa a desaparecer. Aquela sensação constante de que falta alguma coisa, de que você precisa chegar em algum lugar para finalmente se sentir em paz, começa a perder força. Não porque você conquistou tudo, mas porque deixou de depender disso.
sua mente desacelera. Os pensamentos ainda vêm, mas já não têm o mesmo peso. Emoções surgem, mas não te arrastam com a mesma intensidade. Existe um espaço maior entre o que acontece e a forma como você reage. É como parar de correr atrás da própria sombra. Quanto mais você corria, mais distante ela parecia. Mas no momento em que você para, percebe que nunca houve distância real. Com essa mudança, a clareza aumenta. Decisões se tornam mais simples. Relações ficam mais leves. E aos poucos, você começa a viver com uma presença que não depende das circunstâncias externas. Se esse tipo de percepção está despertando algo dentro de você, vale a pena se aprofundar. No primeiro comentário fixado, você encontra livros que podem expandir ainda mais esse entendimento e te ajudar a consolidar essa mudança de dentro para fora. E assim, pela primeira vez, você percebe que a paz nunca foi algo a ser alcançado, mas algo a ser reconhecido. E é nesse ponto que surge algo que poucas pessoas esperam: a liberdade. Mas não aquela ideia leve e confortável que normalmente imaginamos. É uma liberdade que, no início, pode assustar. Porque quando você percebe que nada externo pode te dar paz de forma permanente, também percebe que não pode mais transferir essa responsabilidade. Não há mais algo lá fora para culpar, esperar ou depender. E isso muda completamente o jogo. Você deixa de viver reagindo ao mundo e começa a se observar dentro dele. Só que essa mudança tira um tipo de segurança que a mente estava acostumada. A ilusão de controle através das circunstâncias. Agora, a referência é interna. E para muitos, isso parece um vazio. Um espaço sem respostas prontas, sem garantias, sem apoio nas velhas certezas. Mas é exatamente nesse espaço que existe algo mais profundo. Uma liberdade que não depende de nada externo. Uma estabilidade que não oscila com cada situação. E talvez o que assuste não seja essa liberdade em si, mas o fato de que ela sempre esteve disponível, e nunca foi realmente explorada. E então, em meio a tudo isso, fica uma percepção difícil de ignorar. Talvez você tenha passado tempo demais procurando paz onde ela nunca poderia ser encontrada. Não porque você fez algo errado, mas porque ninguém te mostrou outra direção. Agora que você começou a enxergar isso, algo muda. Mesmo que de forma sutil. Porque quando essa ideia se torna clara, continuar buscando da mesma forma já não parece tão convincente quanto antes. E a pergunta deixa de ser o que eu preciso conquistar para ter paz, e passa a ser outra. Mais direta. Mais desconfortável. Se a paz nunca esteve no que você busca lá fora, por que você ainda continua procurando lá? Escreve aqui nos comentários o que você realmente tem buscado até hoje, e se isso já te trouxe a paz que você esperava. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe um like e compartilhe com alguém que também pode estar preso nesse mesmo ciclo silencioso. E tem um próximo vídeo aparecendo na tela agora que pode aprofundar ainda mais essa percepção, como um próximo passo nessa mudança de direção. Clica nele e continua assistindo. Porque talvez essa busca esteja apenas começando a mudar. E leve isso com você. Milagres acontecem todos os dias. Às vezes, você só precisa de um lembrete.